Salve, salve, galerinha! Beleza? Bom, neste vídeo aqui nós vamos dar continuidade nas transformações trigonométricas utilizando as fórmulas de adição, tá? Lembrando que isso é referente ao primeiro quadrante. Claro que aí tem os submúltiplos também do primeiro quadrante, tá bom? Bom, nós temos aqui um cosseno de 15 graus. Então a gente vai calcular, tá? O cosseno de 15 graus. E como 15 graus não é um ângulo notável, ou seja, ele não é de 30, 45, nem 60 graus, então nós precisamos utilizar uma das transformações trigonométricas. Então, eu tenho que pensar, eu devo escrever 15 graus de tal modo que eu tenha uma adição ou uma subtração do cosseno, mas envolvendo algum dos ângulos notáveis, ou seja, 30, 45 ou 60 graus, tá bom? Então, se eu pensar aqui, ó, 15 graus, é a mesma coisa que 45 graus menos 30 graus, certo? Então, eu já estou começando a fazer uma transformação aqui, ó. Eu escrevi 15 graus desta maneira. Professor, e se eu escrever 15 graus de uma outra maneira? Por exemplo, 60 graus menos 45 graus. Também serve, tá? Desde que você consiga resolver o exercício, tá bom? O grande intuito da matemática não é você resolver igual, sempre igual ao professor, tá? O professor, ele dá um auxílio, ele dá uma informação. Aí você tem que começar a estudar para tentar compreender melhor os exercícios. Bom, então eu estou utilizando aqui, ó, uma subtração. E eu estou falando do cosseno. Então eu vou utilizar a fórmula da adição do cosseno, certo? Então eu vou pensar aqui, ó. Cosseno de A menos B. Certo? Cosseno de A menos B é cosseno de A vezes cosseno de B mais seno de A vezes seno de B, certo? Bom, então, quem é meu A? 45. Quem é meu B? 30. Então, vou fazer as devidas substituições. Então, vamos lá. Vai ficar cosseno de 45 graus menos 30 graus. E agora eu utilizo a regrinha aqui, ó, tá? Cosseno de A, o A é 45. Então, eu vou escrever cosseno de 45 graus vezes cosseno de B, B é 30 graus. Então, vai ficar cosseno de 30 graus mais, agora eu vou usar seno, seno de A, ou seja, seno de 45 graus. Seno de 45 graus vezes seno de B, B é 30 graus. Então, seno de 30 graus. Isso vai ser igual. Agora eu faço as devidas substituições. Quem é o cosseno de 30 graus? Cosseno de 30 graus... Não, desculpa. Quem é o cosseno de 45 graus? Cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Observem que é importante eu lembrar da tabela lá dos ângulos notáveis, né? Senão fica complicado para eu resolver esses exercícios. Por isso que eu estou falando, tem que ter pré-requisitos básicos, pelo menos dentro da trigonometria, para resolver esse tipo de exercício. Continuando, seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, vezes
seno de 30 graus, 1 sobre 2, tá? Resolvendo essa parte aí que envolveu a questão da trigonometria, agora tem um cálculo básico aqui, do ensino fundamental. Então, 2 vezes 3, raiz de 6, sobre 2 vezes 2, 4, mais raiz de 2 vezes 1, dá 1 raiz de 2. Não há necessidade de escrever o número 1, então eu vou escrever apenas raiz de 2, sobre 2 vezes 2, 4, certo? Como o denominador é 4, tanto na primeira fração como na segunda, então eu deixo raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Portanto, eu vou dizer que o cosseno de 15 graus é igual a raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Então, essa aqui é a minha resposta, tá certo? E aí vou fazer um outro videozinho agora para falar da tangente de 75 graus.